a gente queria entender como é que você constrói uma cultura de inovação no IGC. A gente vê que a liderança precisa também inspirar essa inovação, né? Porque inovação acontece no dia a dia, inspirando as pessoas a testar ideias e saber que elas podem errar. Como é que você construiu essa cultura de inovação e deu para os seus colaboradores esse pensamento? Bom, primeiro acho importante reforçar que a cultura de inovação é algo, eu acho que usou o termo correto, né? Construção, né? E como construção, ela deve ser coletiva e permanente, né? Nunca tem efetivamente fim. Nós, há quase 2 anos atrás, quando nós decidimos, né, de maneira intencional avançar nessa área de inovação, nós contratamos consultoria para isso, e uma das primeiras demandas que eu fiz para a consultoria era que nós precisávamos, para além de instrumentalizar a equipe, né, sobre ferramentas, metodologias, né, na área de inovação, era trabalhar permanentemente uma cultura de inovação e de uma forma em que a gente fosse fazendo muito na prática. Então nós começamos pelo escritório central, né, várias pessoas participaram desse processo, de todos os setores, né, se envolveram nisso, inclusive dos mais altos a mais baixos escalões dentro da instituição. A gente fez isso de maneira mais do que transversal, né? A gente fez isso de maneira diagonal, né? Assim, um corte diagonal em que, mesmo que não fossem todos, mas uma parte muito significativa e com representação bastante ampliada de pensamento, de setores, enfim, de perfis de pessoas. Então, quando a gente também trabalhou, ainda fez nós fizemos um teste, uma avaliação do índice de maturidade de inovação da instituição, e aí a gente pôde entender em que setores da instituição, em que níveis da instituição a inovação, mesmo que não fosse, digamos assim, estruturada, mas fosse até às vezes, muitas vezes intuitiva, onde é que ela era mais forte, e aí fomos trabalhando isso em camadas, né, dentro da instituição. A gente também, é muito importante uma coisa que você falou, que as lideranças, não só eu, mas os outros líderes, cada um lá que tem um time, né, que está sob sua liderança, possa colocar em mente que, assim, quase que um mantra lá no IGC, tudo que a gente for fazer, a gente vai parar um pouco e pensar, nós estamos sendo inovadores em quê? Nisso aqui. É claro que você não consegue inovar em tudo, né? Mas naquilo que é relevante, nos projetos, na melhoria dos processos, o que é que pode nos diferenciar, o que é que pode trazer mais agilidade, mais conforto nas tarefas que muitas vezes são rotineiras mesmo, não é só de inovação que vive a instituição, né? Sim. Então, assim, então naquele dia a dia, como é que a gente pode mudar, facilitar, tornar mais inteligente o trabalho, mesmo que seja um trabalho muitas vezes repetitivo, né? Como é que a gente pode inovar na montagem de uma prestação de contas? Uma coisa chata de fazer, detalhista, que envolve muito papel, a gente pode inovar. A gente estava justamente hoje de manhã, né, tendo mais uma rodada de conversas sobre isso, e uma pessoa trouxe uma solução bastante simples, que eu não vou antecipar agora, né? Bastante simples, que resolve 80% da dor de cabeça que é uma prestação de contas. E aí, essa é uma outra questão, né? Certamente a gente já ouviu isso, né? Quando a gente está na faculdade, em algum lugar, tal, algumas discussões, que muitas vezes as soluções vêm de onde você menos espera, né? E coisas muito, muito simples. E o que muitas vezes precisa é que a liderança esteja aberta, dê a oportunidade para o time se expor, né, enfim, correr alguns riscos. O ambiente tem que ser um ambiente seguro para que as pessoas possam correr um determinado nível de risco. Obviamente você não pode colocar em risco a instituição, né?
Mas precisa ter abertura para suportar alguns níveis de equívocos, de erros, que fazem parte do processo, né, de aprendizagem. Então, para a gente, lá no IGC, inovação, ela, acima de tudo, ela responde a duas coisas, né? Uma, é uma oportunidade de melhoria permanente e também é uma oportunidade de diferenciação do que se tem aí no mercado. E aí aquela pergunta clássica, né? O que é inovação? No nosso entendimento, é permanecer relevante. Simples assim. Gerando impacto, né? Gerando transformação. Quando você para de inovar, significa dizer que você parou de avançar, de evoluir. E se assim for, a instituição, o profissional, e aí tanto faz ser uma empresa pública ou uma instituição do terceiro setor como nós somos, ela começa a perder relevância. Lá na Amazon, o Jeff Bezos, todo ano eles têm, não sei se é cada ano ou a cada 2 anos, não recordo bem, mas isso eu ouvi de um executivo dele. Ele tem um grande encontro com milhares de colaboradores vindo do mundo todo, não é aqueles colaboradores mais graduados, né, gerentes, enfim. E ele toda vida faz uma fala nesse evento e também fica ali para ouvir, né? E as pessoas fazem perguntas, né? De como é que ele vê isso, o que é que ele acha daquilo, qual a visão dele sobre determinadas coisas e tal. E esse executivo me disse que um dos colaboradores perguntou e disse assim: Bezos, para você, o que é o primeiro dia, o segundo dia? O que é essa questão do segundo dia, né? Ele tem uma cultura, ele implantou uma cultura que é assim, na Amazon, todos os dias é o primeiro dia. Ou seja, quando a pessoa vai para o seu primeiro dia na faculdade, quando ela vai para o seu primeiro dia no seu primeiro emprego... Todo dia é visto como algo novo, né? Como algo novo, como algo empolgante, como algo desafiador, estimulante. Todos os dias, né? Uhum. Então lá eles têm esse mantra: todos os dias é o seu primeiro dia. E aí o colaborador perguntou, né? Sim, nós temos essa cultura. E sobre o segundo dia, o que é que você tem a dizer? Aí ele disse: o segundo dia, algo mais ou menos assim, é sombrio, é triste, é enfadonho, é desestimulante, porque no segundo dia a gente começa a morrer. Sim, então essa é a questão, né? Então, sensacional isso. Então, a gente precisa constantemente estar buscando fazer diferente.